Tudo havia começado 3 meses antes, naquela tarde sufocante em Taubaté. O sol do Vale do Paraíba não perdoava, transformando o horizonte em uma linha trêmula de calor sobre as plantações de café e as montanhas ao longe. Eu estava na varanda da minha casa, um refúgio que construí com cada centavo economizado desde que desembarquei do navio vinda de Portugal. Era uma casa simples, sim, mas as paredes eram sólidas e o jardim era o mais verde da vizinhança. Eu servia o café, o aroma forte e acolhedor subindo da mesa de madeira, quando Vicenza chegou. Ela nunca entrava em um lugar. Ela o invadia. Com seu passo apressado sobre saltos finos que não combinavam com o chão de terra batida do meu quintal, ela parecia uma criatura de outro planeta, ou ao menos, de um bairro de São Paulo que se recusava a enxergar o resto do país. Que calor insuportável, Constança! Exclamou ela, abanando-se com uma revista de moda europeia. Não sei como você consegue respirar neste fim de mundo. Eu apenas sorri, aquele sorriso de quem já viu muita coisa e sabe que o silêncio é a melhor resposta para a tolice. Ofereci-lhe a caneca de cerâmica, a minha favorita, com uma pequena lasca na borda que contava a história de uma queda na cozinha há 20 anos. Vicenza olhou para a caneca como se eu estivesse lhe oferecendo um copo de água suja. Ela segurou com a ponta dos dedos, mantendo uma distância segura de suas roupas de grife. Diga-me uma coisa, Constança, ela começou, e eu senti o tom da conversa mudar. O ar ao nosso redor pareceu esfriar, apesar do sol. Eu sempre tive uma curiosidade, quase uma dúvida existencial. Como é a sensação? Como é, de fato, viver nessa miséria? As palavras saíram da boca dela com uma leveza cruel. Ela não disse pobreza ou simplicidade. Ela disse miséria. Ela queria que a palavra doesse. Ela queria que eu me sentisse pequena diante de sua bolsa que custava mais do que o meu carro. Miséria, Vicenza? Perguntei, mantendo a voz calma, embora meu coração batesse com uma indignação nova. Sim. Ela riu, um som seco e sem vida. Saber que você nunca terá o melhor, que suas mãos estarão sempre sujas de terra ou farinha. Ver meu genro, o seu filho Tércio, vivendo dessa forma limitada, me dói o coração. Minha filha Solange merece o ouro, merece as luzes da capital, não o cheiro de mofo e café barato. Na cozinha, eu podia ouvir Tércio e Solange rindo enquanto lavavam a louça do almoço. Eles estavam felizes. Eles se amavam. Mas Vicenza não via amor. Ela via apenas cifrões. E, naquele momento, ela estava decidida a plantar a discórdia, a fazer meu filho se sentir um fracassado por não poder dar a Solange a vida de rainha que Vicenza achava que ela deveria ter. Eu tomei um gole do meu café. Estava quente e amargo. Vicenza me olhava como se esperasse que eu desabasse em lágrimas ou pedisse desculpas por ser quem eu era. O que ela não sabia, e o que ninguém naquela cidade sabia, era que a vovó portuguesa que morava naquela casa simples era a maior proprietária de terras produtivas da região de Pindamonhangaba. Enquanto ela gastava fortunas em aparências e cassinos clandestinos no exterior, eu passara as últimas 3 décadas comprando o que ninguém queria. Eu era a contadora que sabia onde cada centavo devedor estava escondido. Eu conhecia o histórico de crédito de Vicenza melhor do que ela própria. A miséria, Vicenza, respondi finalmente, olhando-a fixamente nos olhos, é um buraco que a gente cava dentro da gente quando coloca o preço das coisas acima do valor das pessoas. Eu posso contar meus centavos, mas eu sei onde cada um deles está. Você, por outro lado, parece estar gastando dinheiro que já não tem. Vicenza empalideceu por um segundo, mas logo recuperou a compostura com um riso desdenhoso. O que você saberia sobre as minhas finanças? Olhe para você. Ela apontou para o meu avental manchado de farinha. Você é uma sombra do passado, Constança. E eu vou garantir que meu neto não cresça sob essa sombra de pobreza. Ela se levantou, batendo a caneca na mesa com força, quase quebrando-a, saiu sem se despedir, deixando para trás apenas o cheiro de seu perfume caro e uma promessa implícita de destruição. Eu fiquei ali, olhando para a cadeira vazia. O sol finalmente se pôs, e a escuridão começou a tomar conta da varanda. Mas, dentro de mim, uma chama havia se acendido. Vicenza queria falar de miséria, pois eu lhe daria uma lição sobre a verdadeira escassez. Ela achava que estava jogando contra uma camponesa, mas estava prestes a descobrir que estava jogando contra o banco. Olá, eu sou a Afonsa do canal Afonsa Story.
O confronto entre Constança e Vicenza está apenas começando e a tensão em Taubaté vai subir. Antes de passarmos para o próximo capítulo, quero saber, você já conheceu alguém tão arrogante quanto a Vicenza? Escreva eu já nos comentários e diga de qual cidade você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar como essa vingança será executada. O som do carro de Vicenza arrancando com violência ainda ecoava nos meus ouvidos enquanto eu recolhia as canecas da mesa. O silêncio que se seguiu em Taubaté era enganoso. Para o mundo, eu era apenas uma senhora de 60 e poucos anos preocupada com a horta. Mas, por dentro, minha mente trabalhava como a calculadora de alta precisão que utilizei durante décadas nos escritórios da indústria têxtil. Vicenza acreditava que a riqueza era uma armadura permanente, mas eu sabia, por experiência profissional, que a riqueza sem lastro é apenas um castelo de cartas esperando pelo vento certo. Naquela mesma noite, após Tércio e Solange irem embora para sua casinha alugada no centro da cidade, eu me tranquei no meu pequeno escritório. Era um cômodo que poucos visitavam, escondido atrás da despensa, onde eu guardava meus livros de contabilidade e meu computador. Liguei a máquina e esperei o brilho da tela iluminar meu rosto cansado. Eu precisava confirmar o que meu instinto de contadora já gritava. Vicenza estava operando no vermelho. Para o círculo social de elite em São Paulo, Vicenza era a personificação do sucesso. Ela morava em um apartamento vasto em Higienópolis, um dos bairros mais caros da capital, decorado com obras de arte e tapetes persas. Mas, vasculhando os registros públicos de empresas e os editais de protestos que eu acompanhava semanalmente como hobby e estratégia, a máscara dela começou a rachar diante dos meus olhos. Vicenza herdara uma rede de boutiques de luxo, mas o mundo havia mudado e ela não. Em vez de se adaptar ao comércio moderno, ela dobrou a aposta no estilo de vida extravagante, financiando festas e viagens com empréstimos de curto prazo e juros altíssimos. Mas o pior não era a má gestão dos negócios. O que me chamou a atenção foi uma série de processos trabalhistas e uma dívida fiscal astronômica que ela tentava esconder através de laranjas e empresas de fachada. Ah, Vicenza! Sussurrei para a tela, enquanto via o nome de uma empresa de fachada ligada a ela em Curitiba. Você fala de miséria para mim, mas é você quem está caminhando para o precipício. A ironia era deliciosa e amarga ao mesmo tempo. Ela queria tirar meu filho de perto de mim porque temia minha pobreza, enquanto ela mesma estava a um passo de ser despejada e ter seus bens confiscados. O plano dela para comprar a tal mansão para Tércio e Solange era, na verdade, uma manobra desesperada para ocultar patrimônio e fugir dos credores. Ela queria usar o nome dos jovens para lavar o que restava do seu dinheiro sujo. Eu não podia permitir que ela arrastasse meu filho para aquele lamaçal jurídico. Tércio é um homem honesto, um trabalhador que dá o sangue em uma oficina mecânica para construir seu futuro. Se ele aceitasse aquela ajuda da sogra, ele estaria assinando sua própria sentença de cumplicidade em crimes financeiros que nem entendia. Passei a madrugada debruçada sobre os números. Descobri que o apartamento de Higienópolis já estava hipotecado pela terceira vez. Vicenza estava devendo para agiotas de luxo e bancos de investimento que não perdoam atrasos. Ela estava cercada. O que ela precisava agora era de um milagre ou de uma vítima. E ela escolhera Tércio e Solange para serem suas vítimas. Naquela noite, eu não dormi. A imagem de Vicenza rindo da minha caneca lascada voltava à minha mente, mas agora eu não sentia apenas raiva. Eu sentia uma clareza fria. Eu possuía os recursos para intervir. Ao longo dos anos, os terrenos que comprei em Ubatuba haviam se valorizado 1000% com a expansão do turismo. Eu tinha liquidez, eu tinha contatos, e acima de tudo, eu tinha a invisibilidade que a arrogância dela me proporcionava. Para ela, eu era apenas a portuguesa do café. Para o mercado financeiro de São José dos Campos, eu era sócia majoritária oculta da Oliveira e Memorial. Peguei o telefone e disquei um número que eu raramente usava aquelas horas. Talita, minha advogada e protegida, atendeu no segundo toque. Dona Constança. Aconteceu alguma coisa? A voz dela era alerta. Talita, preciso que você mude as prioridades da nossa holding, eu disse, olhando pela janela para o jardim que começava a receber os primeiros raios de luz. Existe um imóvel em Higienópolis e uma série de dívidas em Curitiba vinculadas a uma mulher chamada Vicenza. Quero que a Oliveira e Memorial compre cada centavo dessa dívida. Não importa o ágio. Eu quero ser a única credora de Vicenza até o final do mês. Houve um silêncio do outro lado da linha.
Thalita conhecia meu estilo conservador de investimento. Aquilo era pessoal, e ela sabia disso. Entendido, Dona Constança. Vou começar o levantamento dos títulos e das garantias. Mas posso perguntar o motivo? Olhei para minha mão, a mesma mão que Vicenza disse estar suja de terra. Ela me perguntou como era viver na miséria, Thalita. E eu sou uma mulher muito generosa. Decidi que vou dar a ela a oportunidade de vivenciar essa experiência pessoalmente. Mas não será a minha miséria digna. Será a miséria da verdade nua e crua. Desliguei o telefone. O plano estava em movimento. Vicenza achava que o dinheiro era o que definia o poder, mas ela estava prestes a aprender que o verdadeiro poder pertence a quem guarda os segredos e possui a paciência da terra. Ela queria tirar o meu filho de mim usando uma mansão de papel. Eu iria tirar o chão debaixo dos pés dela usando a realidade. Enquanto o sol nascia, eu saí para o quintal. Colhi algumas laranjas e comecei a preparar o café da manhã. Eu sabia que, em poucos dias, Vicenza receberia as primeiras notificações. O castelo de cartas de Higienópolis estava começando a balançar, e eu seria o vento que o derrubaria. O convite chegou 2 dias depois, por meio de uma mensagem de texto seca enviada por Solange. Vicenza queria nos ver em um restaurante luxuoso em São Paulo, no topo de um prédio nos arredores da Avenida Paulista. Segundo ela, era para celebrar o futuro. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Ela ia tentar selar o destino do meu filho diante de pratos caros e vinhos que custavam o meu aluguel, usando a opulência para calar qualquer protesto que Tércio pudesse ter. Eu me preparei com calma. Não usei joias, nem comprei roupas novas. Vesti meu melhor vestido de linho escuro, o mesmo que usava em reuniões importantes de diretoria quando ainda trabalhava na têxtil. Tércio estava desconfortável no terno apertado, e Solange parecia dividida entre o orgulho da mãe e o carinho por mim. Quando entramos no restaurante, o brilho dos cristais e o som do piano ao vivo criavam uma atmosfera de riqueza absoluta. Vicenza já estava lá, sentada como uma rainha no centro da mesa. Ela usava um conjunto de pérolas que eu sabia, pelos meus levantamentos, serem uma das poucas garantias que ainda não tinham sido penhoradas, por pouco tempo. Que bom que vieram, disse ela, estendendo a mão para Tércio, ignorando minha presença por completo. Sentem-se. Hoje não falaremos de dificuldades. Hoje falaremos de grandeza. O jantar foi um exercício de paciência. Vicenza pediu os pratos mais caros, gesticulando para os garçons como se fossem seus súditos. A cada gole de vinho, ela soltava uma farpa disfarçada. Falava sobre como Tércio precisava de contatos certos e como Solange não podia mais ser vista em lugares simples. Tércio, meu querido, começou ela, inclinando-se para frente, o brilho de predadora nos olhos. Eu já dei entrada na documentação. A mansão no Morumbi será o presente de casamento de vocês. É uma propriedade de 5 milhões de reais. Mas, claro, como sou eu quem está investindo todo o capital, o imóvel ficará no nome de uma das minhas empresas de holding por questões fiscais, e você e Solange serão os usufrutuários. Meu filho hesitou. Ele olhou para mim, buscando um norte. Mas Vicenza, disse Tércio, com a voz baixa, nós não temos como manter uma casa dessas. O condomínio, os funcionários. Eu ganho bem na oficina, mas não para isso. Vicenza soltou uma risada estridente, atraindo olhares das mesas vizinhas. Ora, não seja pequeno, Tércio. Você deixará aquela oficina imunda. Eu vou te colocar como diretor comercial de uma das minhas boutiques. Você usará ternos italianos, não macacões sujos de graxa. Você finalmente sairá dessa sombra de... Ela olhou para mim com um sorriso de escárnio, de mediocridade em que foi criado. A humilhação era pública. Os garçons ouviam. As mesas ao lado ouviam. Vicenza estava tentando comprar a alma do meu filho e apagar a história de dignidade que eu havia construído para ele. Ela queria transformá-lo em um boneco de ventríloco para suas fraudes financeiras. Eu limpei os lábios com guardanapo de tecido e coloquei as mãos sobre a mesa. Minhas mãos, com as unhas curtas e limpas, contrastavam com as unhas de gel impecáveis dela. Vicenza, eu disse, com uma calma que parecia gelo, uma casa de 5 milhões de reais precisa de bases sólidas. E, pelo que andei lendo nos editais da capital, suas empresas estão com as bases bem instáveis.
Você tem certeza de que pode oferecer um teto para alguém quando o seu próprio está sendo leiloado? O silêncio caiu sobre a mesa como um véu de chumbo. O rosto de Vicenza passou do rosa pálido ao cinza em questão de segundos. Os olhos dela faíscaram de ódio. O que você disse, sua camponesa atrevida? Como ousa questionar minha saúde financeira? Você não sabe o que é um balanço patrimonial. Você mal deve saber ler um extrato bancário. Ela se levantou, a voz subindo de tom, perdendo a elegância que tanto prezava. Eu estou tentando salvar seu filho de uma vida de privações. Eu estou oferecendo o mundo a eles, enquanto você oferece café em caneca lascada. Tércio, olhe para sua mãe. Ela é a âncora que vai te afogar na pobreza. Se você ficar do lado dela, você nunca terá nada. Solange começou a chorar, e Tércio se levantou, mas não para ir até Vicenza. Ele se colocou ao meu lado. Já chega, Vicenza, disse meu filho, com uma firmeza que me encheu de orgulho. Minha mãe me ensinou que a única coisa que um homem realmente possui é a sua palavra e a sua honra. Se o preço para morar na sua mansão é ouvir você insultar a mulher que me criou, eu prefiro continuar morando de aluguel para o resto da vida. Vicenza ficou boquiaberta. Ela não esperava que o pobre mecânico tivesse mais espinha dorsal do que os bajuladores que a cercavam. Ela pegou a bolsa, tremendo de raiva. Pois bem, gritou ela. Fiquem com a sua honra e com a sua miséria. Solange, vamos embora. Mas Solange não se mexeu. Ela ficou sentada, olhando para o prato. Vicenza saiu batendo saltos, deixando a conta astronômica para trás sem pagar. Eu olhei para Tércio e Solange. Eu sabia que a dor deles era real, mas a cura estava próxima. Eu toquei a mão de Tércio. Não se preocupe com a conta, meu filho. E não se preocupe com o futuro. A miséria que ela tanto teme já bateu na porta dela hoje cedo. Ela só ainda não atendeu. Naquela noite, recebi um e-mail de Thalita. A Oliveira e Memorial acabará de adquirir a dívida principal do apartamento de Higienópolis. Vicenza achava que tinha saído por cima naquela noite, mas ela acabará de perder o direito de decidir onde dormiria na semana seguinte. A rede estava se fechando. O restaurante luxuoso ficou para trás, mas o gosto amargo daquela noite ainda pairava no ar. Tércio e Solange estavam em silêncio no carro enquanto eu os levava de volta para Taubaté. Eu podia sentir o peso no coração do meu filho. Ele amava a esposa, mas a humilhação que Vicenza tentará impor era uma ferida aberta. O que eles não sabiam era que, enquanto Vicenza descia o elevador daquele prédio na Paulista achando que nos tinha esmagado com sua rejeição, eu estava apenas começando a conferir as notas de rodapé da sua ruína. Ao chegar em casa, voltei para o meu santuário, o escritório atrás da despensa. Abri a pasta digital que Thalita me enviará. O relatório era mais sombrio do que eu imaginava. Vicenza não era apenas uma má administradora. Ela era uma jogadora. Ela vinha usando o dinheiro de adiantamentos de fornecedores das suas boutiques para financiar um estilo de vida de luxo e cobrir perdas em mesas de pôquer clandestinas em hotéis de luxo no Uruguai. Ela estava devendo para gente muito perigosa, e os bancos brasileiros estavam prestes a dar o checkmate em suas contas. Eu passei a mão pelo meu rosto, sentindo o cansaço dos anos, mas também a adrenalina da contadora que nunca perdeu um balanço. Eu me lembrei de quando cheguei ao Brasil, sem nada além de uma mala e a vontade de trabalhar. Lembrei-me das noites em claro na empresa têxtil de São José dos Campos, conferindo cada centavo enquanto meus colegas saíam para se divertir. Foi aquela disciplina que me permitiu comprar os primeiros lotes de terra em Pindamonhangaba. Terra que, agora, valia milhões, mas que eu mantinha em segredo, protegida por camadas de empresas que ninguém associava a uma velha portuguesa. O telefone tocou. Era Thalita. Dona Constança, temos uma atualização. O banco que detém a hipoteca principal do apartamento de Higienópolis aceitou nossa oferta de cessão de crédito. A Oliveira e Memorial é agora, legalmente, a dona da dívida de 3 milhões de reais da Vicenza. Além disso, compramos os títulos protestados em Curitiba. E quanto ao prazo, Thalita? Perguntei, minha voz soando fria como o aço. O prazo de carência dela venceu ontem. Tecnicamente, podemos pedir a execução da garantia e a desocupação do imóvel a qualquer momento. Ela ainda não sabe que o credor mudou. Ela acha que ainda está lidando com o banco, tentando negociar mais um prazo que ela não pode cumprir.
Eu olhei para uma foto antiga na minha mesa, onde eu aparecia segurando o Tércio ainda bebê, em frente à nossa primeira casinha de madeira. Deixe que ela tente negociar, eu disse. Quero que ela sinta a pressão aumentar. Quero que ela procure todas as saídas e encontre todas as portas trancadas. E quando ela estiver no ponto mais alto do desespero, buscando um investidor milagroso para salvar seu nome da lama, é aí que a Oliveira Memorial entrará com a proposta do retiro rural. A estratégia era simples. Vicenza precisava de uma saída honrosa para não ser presa por fraude fiscal. Eu ofereceria essa saída, mas o preço não seria apenas dinheiro. O preço seria a sua arrogância. Eu queria que ela vivesse, por 30 dias, a vida que ela chamava de miséria. Não por crueldade, mas para que ela entendesse que a terra que ela desprezava é a única coisa que realmente sustenta o homem. Na manhã seguinte, agi como se nada estivesse acontecendo. Fui até a feira, comprei legumes frescos e fiz questão de passar na oficina onde Tércio trabalhava. Eu o vi lá, com um macacão manchado de óleo, debruçado sobre o motor de um caminhão. Ele sorriu quando me viu, um sorriso honesto, de quem não tinha nada a esconder. Mãe, me desculpa pelo que aconteceu no restaurante, disse ele, limpando as mãos em um trapo. Eu nunca devia ter deixado ela falar com a senhora daquele jeito. Não se desculpe, meu filho, respondi, entregando-lhe uma sacola com bolinhos de bacalhau que eu tinha feito. O que ela disse diz mais sobre ela do que sobre mim. E lembre-se, às vezes, quem vive no alto de um prédio de vidro é quem mais teme a primeira pedra. Enquanto eu voltava para casa, recebi um alerta no celular. Vicenza acabará de colocar as joias da família em uma casa de penhores de luxo no centro de São Paulo. Era o sinal. O castelo estava desmoronando mais rápido do que eu previra. Ela estava raspando o fundo do tacho para manter as aparências. Eu liguei para Thalita novamente. É agora. Mande o convite para a reunião oficial na sede da holding em Alphaville. Diga que um investidor anônimo tem interesse em assumir o passivo total dela em troca de uma parceria de gestão e uma cláusula de reeducação administrativa. Não use meu nome. Use o codinome Sócio Silencioso. Desliguei o telefone e olhei para o sol forte de Taubaté. Vicenza achava que a miséria era não ter dinheiro. Ela estava prestes a descobrir que a verdadeira miséria é não ter para onde correr quando a verdade decide cobrar a conta. E eu, a camponesa de mãos sujas, seria a pessoa a entregar o boleto. A sede da holding Oliveira Memorial, em Alphaville, era o oposto da minha varanda em Taubaté. Era um ambiente de vidro espelhado, mármore negro e um silêncio que só o dinheiro de verdade consegue comprar. Eu observava tudo pelas câmeras de segurança, escondida em uma sala nos fundos, enquanto Vicenza entrava na recepção. Ela ainda tentava manter a postura, vestindo um terninho de linho que provavelmente era a última peça de valor que não estava empenhorada, mas o tremor em suas mãos ao segurar a bolsa de marca denunciava o seu pânico. Vicenza acreditava que estava ali para encontrar um investidor anjo, alguém tão deslumbrado com o sobrenome dela que assinaria um cheque em branco para salvar suas boutiques. Ela não fazia ideia de que o anjo usava avental de cozinha e sabia exatamente quanto ela devia até para o padeiro de Higienópolis. Thalita, minha advogada, a recebeu com a frieza profissional de quem está prestes a realizar uma cirurgia sem anestesia. Elas se sentaram na sala de reuniões principal. Através do monitor, eu via o rosto de Vicenza, pálido e tenso. Onde está o sócio majoritário? Perguntou Vicenza, olhando em volta, tentando recuperar sua voz de comando. Eu não trato de assuntos desta magnitude com assistentes. Meu tempo é precioso. Thalita nem sequer levantou os olhos dos documentos. O sócio silencioso prefere manter o anonimato, Vicenza. Mas garanto que ele conhece o seu tempo e, principalmente, as suas dívidas. No momento, a Oliveira Memorial detém 90% do seu passivo circulante. Isso inclui a hipoteca do seu apartamento e as dívidas trabalhistas que você vem protelando em Curitiba. Tecnicamente, se não chegarmos a um acordo hoje, o pedido de falência e a ordem de despejo serão protocolados em 2 horas. Vicenza pareceu encolher na cadeira. A arrogância que ela destilara na minha varanda havia sumido, substituída por uma máscara de desespero. Eu tive problemas de fluxo de caixa, gaguejou ela. Mas as boutiques são lucrativas. É apenas uma fase. Eu só preciso de um aporte para a nova coleção. As boutiques não são lucrativas há 5 anos, Vicenza,
cortou Thalita, deslizando uma pasta vermelha pela mesa. Você vem maquiando balanços e usando empréstimos de agiotas para pagar juros bancários. Meu cliente está disposto a assumir toda a sua dívida, limpar seu nome e garantir uma pequena renda mensal para sua sobrevivência. Mas existem condições não negociáveis. Vicenza agarrou a pasta como se fosse um bote salva-vidas. Quais condições? Eu aceito qualquer coisa, desde que eu mantenha meu nome limpo. Eu não posso ser vista como uma falida. Thalita olhou para a câmera oculta, pedindo permissão silenciosa. Eu assenti, embora ela não pudesse me ver. A primeira cláusula é a transferência imediata de todos os seus bens remanescentes para o fundo familiar da holding. A segunda é a cláusula de reeducação patrimonial. O investidor acredita que você perdeu a noção da realidade e do valor do trabalho. Por isso, para que o acordo tenha validade, você deverá passar 30 dias em uma propriedade rural no interior, vivendo com o básico, sem acesso a cartões de crédito, luxos ou conexões sociais de alto nível. Vicenza soltou uma risada nervosa, que logo se transformou em um olhar de horror. Um retiro rural? Você quer que eu vá para um spa de detox? Não é um spa, Vicenza, disse Thalita, com um sorriso seco. É uma fazenda produtiva. Você terá teto e comida, mas terá que conquistar o seu sustento através do trabalho manual. É um teste de caráter. Se você abandonar o retiro antes dos 30 dias, o acordo é anulado, as dívidas voltam ao seu nome e a execução judicial será imediata. Eu via o conflito no rosto dela. O orgulho lutava contra o medo da prisão e da humilhação pública. Ela pensou na mansão que prometera Tércio, pensou nas festas onde mentia sobre sua fortuna. Se ela não assinasse, o mundo saberia que Vicenza era uma fraude. E onde fica esse lugar? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Em Lagoinha, perto de Taubaté, respondeu Thalita. O carro está esperando lá embaixo. Você tem 10 minutos para assinar ou sair. Vicenza pegou a caneta. Suas mãos tremiam tanto que a assinatura saiu quase legível. Ela achava que estava indo para uma experiência excêntrica, algo que poderia contar depois como uma jornada espiritual. Ela não sabia que o destino final daquele carro era a antiga fazenda da minha família, o lugar onde eu a esperaria sem perfume francês, mas com uma lista de tarefas que ela jamais esqueceria. Quando ela terminou de assinar, Thalita recolheu os papéis e se levantou. O motorista a levará. Suas malas já foram selecionadas. Apenas roupas práticas. Joias e celulares ficam aqui. Vicenza saiu da sala como uma prisioneira sendo levada para a cela, sem imaginar que a carcereira era a mesma mulher que ela chamara de miserável. Eu saí da sala dos fundos e olhei pela janela. O carro preto partia em direção ao Vale do Paraíba. O cerco havia se fechado. Agora, o palco da nossa próxima conversa não seria um restaurante de luxo, mas o chão de terra batida que ela tanto desprezou. O trajeto de Alphaville até as profundezas de Lagoinha durou pouco mais de 3 horas, mas para Vicenza, deve ter parecido uma eternidade. Eu já estava na fazenda, esperando. A propriedade em Lagoinha não era como a minha casa em Taubaté. Era uma fazenda de trabalho real, o lugar onde eu mantinha minha produção de queijos artesanais e hortaliças orgânicas que abasteciam os melhores restaurantes da região. Era um lugar de paz, mas de um esforço físico que não perdoa quem tem mãos macias demais. Eu estava vestida com minha calça de brim resistente, botas de borracha e o mesmo avental de algodão cru que usava para lidar com o gado. Quando o carro preto da holding encostou no pátio de terra batida, a poeira subiu, cobrindo o brilho da lataria. O motorista desceu, abriu a porta traseira e Vicenza emergiu como uma rainha exilada. Ela usava um conjunto de linho que já estava amassado e olhava em volta com uma expressão de puro pavor. Que lugar é este? Ela perguntou ao vento, a voz estridente. Onde está o receptivo? Onde está o gerente do retiro? Eu saí de trás do balcão onde organizava as ferramentas e caminhei devagar até ela. O sol da tarde batia forte nas costas dela, mas eu estava na sombra do telhado de telhas coloniais. O receptivo é o balde de água ali no canto, Vicenza, eu disse, cruzando os braços. E a gerente sou eu. Vicenza congelou. Seus olhos se arregalaram, percorrendo meu rosto, meu avental sujo e o ambiente rústico ao redor. Ela deu um passo atrás, quase tropeçando em uma raiz de árvore. Constança, o que você está fazendo aqui? Ela gaguejou,
A voz subindo uma oitava. Eu assinei um contrato com uma multinacional. Eu estou aqui para um programa de reeducação patrimonial de elite. Saia da minha frente, sua intrusa. Vou ligar para os meus advogados. Você não tem advogados, Vicenza. Nem telefone. Nem elite. Cortei, minha voz soando firme como bater de um martelo em uma bigorna. Você assinou um contrato com a Oliveira e Memorial. E, caso você não tenha ligado os pontos ainda, Oliveira é o meu sobrenome de solteira. O sócio silencioso que comprou suas dívidas e salvou você da prisão sou eu. O silêncio que caiu sobre o pátio foi quebrado apenas pelo som de um sino de gado ao longe. O rosto de Vicenza passou por várias cores, do vermelho da raiva ao branco do choque total. Ela olhou para o carro, mas o motorista já havia dado a partida e saía pelo portão de ferro, cumprindo minhas ordens. Você me enganou. Ela gritou, avançando um passo, as unhas impecáveis apontadas para mim como garras. Isso é sequestro. Isso é tortura. Não, Vicenza. Isso é um negócio, respondi calmamente. Você tem 3 milhões de motivos para estar aqui. Se você sair por aquele portão antes de 30 dias, a Thalita protocola sua falência pessoal amanhã de manhã. Você perderá o apartamento em Higienópolis. Suas joias penhoradas serão leiloadas e seu nome sairá na primeira página dos jornais como uma fraudadora. É sua escolha. A liberdade de trabalhar aqui, ou a liberdade de uma cela de presídio. Ela caiu de joelhos na terra, o linho caro manchando-se instantaneamente. O choro dela não era de arrependimento, era de humilhação. Para uma mulher que vivia de aparências, estar ali, sob o comando da mulher que ela chamara de miserável, era o pior castigo possível. Por que está fazendo isso comigo? Soluçou ela. Eu só queria o melhor para minha filha. Você queria o melhor para o seu ego, Vicenza. Você tentou comprar o meu filho e destruir a dignidade da minha família. Agora, você vai aprender o que é a verdadeira riqueza. Caminhei até ela e estendi a mão, não para levantá-la com carinho, mas para mostrar o caminho. Levante-se. O quarto é ali nos fundos. É limpo, mas é simples. Não tem lençóis de 1000 fios, mas tem sabão de cocô. Amanhã, o dia começa às 5 da manhã. Temos que colher o feijão e limpar o estábulo. Se você quiser comer, terá que trabalhar. Bem-vinda à vida que você tanto desprezou. Bem-vinda à miséria que construiu tudo o que você tentou destruir. Ela me olhou com ódio profundo, mas eu vi algo mais nos olhos dela. O medo. O medo de quem finalmente percebeu que o dinheiro não compra o caráter, e que, na terra de Dona Constança, os títulos de nobreza não valem o papel em que foram escritos. O jogo virou. A arrogante Vicenza agora está sob as ordens de Dona Constança. Você acha que ela vai aguentar os 30 dias na fazenda ou vai desistir e enfrentar a justiça? Comente aguenta ou desiste aqui embaixo. Sou a Afonsa, e se você quer ver o desfecho dessa lição de vida, inscreva-se no Afonso Story agora mesmo. O despertador não foi um som eletrônico, mas o canto estridente do galo e o ranger pesado das porteiras de ferro. Eram 5 da manhã. A neblina de Lagoinha ainda cobria o pasto como um manto branco e gélido quando bati na porta de madeira do pequeno quarto nos fundos da casa principal. Levante-se, Vicenza. O dia não espera por quem vive de aparências, anunciei, deixando um balde de metal vazio à porta. Passaram-se 10 minutos até que ela surgisse. A visão era quase cômica, se não fosse trágica. Ela vestia uma calça de moletom que Thalita havia colocado na mala e uma camiseta básica, mas o rosto ainda carregava os resquícios da maquiagem borrada do dia anterior, e os olhos estavam inchados de tanto chorar. Ela olhou para o balde e depois para mim, com um desprezo que nem a derrota total conseguirá apagar. O que você quer que eu faça com isso? Perguntou ela, a voz rouca. Não tenho um funcionário para trazer o meu café? Estou com dor de cabeça. Preciso de um analgésico e de um cappuccino. Aqui, o café é passado no coador de pano e quem faz é você. Mas antes, as vacas precisam ser ordenhadas. Se elas não forem aliviadas agora, ficam doentes. E se elas ficam doentes, não temos leite. E sem leite, não há queijo para vender. Mova-se. Caminhamos até o estábulo. O cheiro de estrume e feno úmido fez Vicenza levar a mão ao nariz em um gesto teatral de nojo.
Eu apontei para um banco de madeira baixo e para uma das vacas mais mansas, a Estrela. Sente-se. As mãos precisam estar limpas e o movimento deve ser firme, mas constante. É um ritmo, Vicenza. Como a vida. Se você for brusca demais, ela te dá um coice. Se for mole demais, nada sai. Ela se aproximou da vaca como se estivesse diante de uma bomba prestes a explodir. Quando ela tocou o animal, a Estrela deu um pequeno passo para o lado, e Vicenza soltou um grito, caindo sentada no chão coberto de palha e sujeira. Eu não posso fazer isso. É desumano. Olhe para as minhas mãos. Ela estendeu as mãos, onde uma pequena bolha já começava a se formar. Eu sou uma empresária. Eu lido com contratos, não com tetas de animais. Você lida com mentiras, Vicenza. Animais não mentem. Se você não trabalhar, não come. É a regra básica da terra que você chamou de miséria. Passei as próximas 2 horas observando-a falhar repetidamente. Ela chorou de frustração, gritou com o animal e insultou a minha ascendência. Mas, por volta das 7h30, o primeiro jato de leite atingiu o fundo do balde de metal com som metálico e rítmico. Vi um brilho estranho nos olhos dela. Não era alegria, mas um choque de realização. Pela primeira vez em anos, Vicenza tinha produzido algo com as próprias mãos que não dependia de um cartão de crédito ou de um favor político. Depois do leite, levei-a para o cafezal de fundo. O sol já estava alto e o calor começava a castigar. Temos que limpar os pés de café. As ervas daninhas estão sufocando os frutos. Use esta enxada. Uma enxada? Você quer que eu use uma enxada no sol? Eu vou ter um câncer de pele. Eu vou desmaiar. Ela estava à beira de um ataque de nervos. Use o chapéu de palha. E beba a água da quartinha. Se você desmaiar, eu te acordo com um balde de água fria. Comece por aquele corredor. Eu a deixei sozinha. Fui para a cozinha preparar o almoço. Um arroz soltinho, feijão colhido na semana anterior, couve refogada com alho e uma costelinha de porco que perfumava a casa toda. Pela janela, eu via Vicenza. Ela movia a enxada com uma ineficiência gritante, parando a cada 2 minutos para olhar as palmas das mãos. O linho da sua dignidade estava sendo substituído pelo suor e pelo pó vermelho da terra mineira que se infiltra em tudo. Ao meio-dia, chamei-a para comer. Ela entrou na cozinha arrastando os pés, o cabelo desfeito, o rosto vermelho de sol. Sem dizer uma palavra, ela se sentou à mesa e devorou 2 pratos de comida. Ela, que antes reclamava da comida pesada de Portugal, não deixou um grão de feijão no prato. Sabe o que é isso, Vicenza? Perguntei, enquanto limpava a mesa. É comida, respondeu ela, sem olhar para mim. Não. É o gosto do esforço. Você nunca sentiu isso em Higienópolis, porque lá tudo chegava pronto, pago com dinheiro que você não tinha. Aqui, o sabor vem do fato de que suas costas doem para que esse prato esteja aí. Ela levantou os olhos para mim, e pela primeira vez, não vi apenas ódio. Vi uma dúvida. Uma rachadura na armadura de arrogância que ela usava para se proteger do mundo. Você me odeia tanto assim, Constança? Perguntou ela, com a voz baixa. Eu não te odeio, Vicenza. O ódio exige um sentimento que eu não desperdiço com você. Eu apenas tenho um compromisso com a verdade. E a verdade é que você estava destruindo a vida do meu filho com a sua falsidade. Se para salvar o Tércio eu tiver que te ensinar o que é o suor, eu farei isso até o último dos 30 dias. Ela não respondeu. Voltou para o quarto para um descanso de meia hora antes do turno da tarde. Enquanto ela saía, eu vi que suas mãos estavam começando a sangrar pelas bolhas rompidas. Eu deixei um vidro de bálsamo de arnica sobre a mesa. A vingança estava sendo servida, mas a lição era o que realmente importava. A máscara de Vicenza está começando a derreter sob o sol de Lagoinha. Você acha que essa dureza vai transformar o coração dela ou ela só está fingindo para não perder o apartamento? Deixe sua opinião aqui no Afonso Story. Sua participação é o que faz o nosso canal crescer. Na manhã do 15º dia, o corpo de Vicenza já não protestava com a mesma intensidade, mas sua alma ainda estava em guerra. Ela agora se movia mecanicamente. As bolhas nas mãos haviam se transformado em calos ásperos, e o cheiro de perfume francês fora substituído pelo odor de sabão de cocô e terra molhada. Mas o verdadeiro colapso não viria do cansaço físico,
e sim de uma verdade que ela se recusava a enxergar. Eu estava na varanda separando sementes quando Tércio apareceu sem avisar. Ele não sabia que a sogra estava ali sob as minhas ordens. Eu havia dito a ele que Vicenza estava em um retiro de saúde para tratar o estresse das dívidas. Quando ele estacionou sua caminhonete velha e desceu com o macacão sujo da oficina, Vicenza estava voltando do galinheiro, carregando uma cesta de ovos com uma postura que misturava exaustão e uma estranha dignidade que começava a brotar. O choque foi mútuo. Vicenza soltou a cesta. 3 ovos se quebraram no chão de terra, o amarelo vibrante manchando seus pés descalços. Tércio, gaguejou ela, tentando esconder as mãos calejadas atrás das costas. O que você está fazendo aqui? Tércio olhou para a sogra, depois para mim, e o entendimento começou a cruzar seu rosto. Ele viu a enxada encostada na parede, viu o lenço de camponesa na cabeça de Vicenza e, por fim, viu o olhar de autoridade que eu mantinha. Mãe, o que é isso? Perguntou ele, a voz carregada de uma mistura de pena e espanto. Vicenza, por que você está vestida assim? Por que está trabalhando na roça? Vicenza desabou. Não foi um choro teatral como os que ela usava em São Paulo para conseguir o que queria. Foi um soluço profundo, que vinha das entranhas. Ela se sentou no degrau da varanda, cobrindo o rosto com as mãos sujas. Sua mãe é um monstro, Tércio, gritou ela, entre soluços. Ela me obrigou a assinar um contrato. Ela me escravizou aqui porque eu perguntei sobre a miséria dela. Olhe para mim. Eu sou uma mulher de sociedade, e estou limpando bosta de vaca. Tércio caminhou até ela, mas não para ajudá-la a levantar. Ele parou na frente dela e suspirou, um som pesado que parecia carregar anos de frustração acumulada. Vicenza, pare de mentir para si mesma, disse ele, com uma calma que me surpreendeu. Eu sei de tudo. Eu sei que o apartamento de Higienópolis foi a leilão. Eu sei que você tentou usar o meu nome e o da Solange para esconder dinheiro de agiota. Minha mãe não te escravizou. Ela te deu uma saída que ninguém mais daria. Sabe o que aconteceria se você não estivesse aqui? Você estaria presa. Ou pior, os homens para quem você deve em Curitiba já teriam te encontrado. Vicenza levantou o rosto, a máscara de arrogância caindo por completo. Você sabia? Sussurrou ela. Eu sou mecânico, Vicenza, não sou burro. Eu conserto carros de gente como você todos os dias. Eu ouço as conversas nos bastidores. Eu sabia que a sua fortuna era feita de vento. Eu só não disse nada antes por respeito a Solange, mas eu nunca aceitaria aquela mansão. Eu prefiro a miséria da minha mãe, que é feita de suor e verdade, do que o seu luxo que é feito de roubo e dívida. Aquelas palavras foram o golpe final. Ver o genro, que ela tanto desprezara, olhando para ela com piedade e não com inveja, destruiu o que restava do seu ego. Ela percebeu que a miséria que ela tanto zombava era, na verdade, a única coisa sólida que restava na vida da sua família. Eu paguei a sua dívida com os agiotas, Vicenza, eu disse, levantando-me e caminhando até eles. Usei o dinheiro de uma terra que vendi em Pindamonhangaba. Fiz isso pelo meu filho e pela Solange. Mas você vai cumprir cada dia desses 30 dias. Não porque eu sou má, mas porque você precisa entender que o pão que você come tem um preço, e esse preço não se paga com cheque sem fundo. Tércio me abraçou de lado, um gesto de proteção. Ele olhou para a sogra uma última vez. Aproveite o resto do tempo, Vicenza. Talvez, quando você voltar para São Paulo, você consiga ser uma avó de verdade para o filho que a Solange está esperando, em vez de ser apenas uma vitrine de grife. Solange estava grávida. O segredo que Tércio guardava foi a revelação que mudou o clima da fazenda. Vicenza ficou estática. Um neto. Um neto que cresceria vendo a avó como uma fraude ou como uma mulher que sabia o valor da terra. Naquela noite, Vicenza não reclamou do jantar. Ela comeu em silêncio, olhando para as próprias mãos. O conflito físico dera lugar a um conflito moral devastador. Ela estava começando a entender que a miséria não era a falta de joias, mas a falta de raízes. O segredo foi revelado. Vicenza descobriu que será avó e que Tércio sempre soube de suas mentiras. Você acha que essa notícia vai fazer ela mudar de verdade, ou ela vai voltar a ser quem era assim que sair da fazenda? Deixe sua aposta nos comentários.
Se você está gostando dessa reviravolta, inscreva-se no canal Afonso Story e ative o sininho para não perder o clímax desta história. Faltavam apenas 5 dias para o fim do contrato. O clima na fazenda em Lagoinha havia mudado. O silêncio de Vicenza não era mais de embirração, mas de uma estranha introspecção. Suas roupas, antes impecáveis, agora tinham um cheiro de sabão de cinzas e o desgaste natural de quem não teme mais o cabo da enxada. No entanto, o universo parece ter um jeito próprio de testar se uma lição foi realmente aprendida. Naquela tarde, o som de um motor potente deslocado quebrou a paz do vale. Um SUV blindado, importado e reluzente, subiu a estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que cobriu as hortênsias que Vicenza acabará de regar. Do carro, desceram 2 mulheres, Édila e Márcia, antigas amigas de Vicenza das colunas sociais de Higienópolis. Elas usavam óculos escuros de marcas caríssimas e lenços de seda, segurando suas bolsas como se estivessem em território inimigo. Meu Deus, Édila! É aqui mesmo! O GPS deve ter enlouquecido, exclamou Márcia, tapando o nariz com um lenço perfumado. Esse lugar cheira esterco e pobreza. Vicenza estava saindo do galinheiro, com as botas sujas e um balde de milho nas mãos. Ela parou, estática. Por um segundo, viu o velho pânico nos olhos dela, o medo de ser vista naquela situação, o medo do julgamento da elite que ela tanto bajulou. Vicenza! Édila gritou, retirando os óculos e aproximando-se com uma expressão de horror. É você mesma! O que aconteceu? Soubemos que você tinha se retirado para um spa holístico secreto, mas isso parece um pesadelo. Você está horrorosa. O que é esse avental? E suas mãos? Estão destruídas. Eu observava tudo da janela da cozinha, com o coração acelerado. Era o teste final. Eu não interferi. Queria ver se o ouro que Vicenza agora carregava nas mãos calejadas valia mais do que o ouro falso das orelhas daquelas mulheres. Olá, Édila. Márcia, disse Vicenza, com a voz firme, embora um pouco trêmula. Ela colocou o balde de milho no chão e limpou o suor da testa com as costas da mão. O que trazem vocês aqui? Viemos te buscar, querida, disse Márcia, rindo de forma nervosa. O leilão do seu apartamento foi suspenso, não sabemos como, mas você precisa voltar. Temos o evento da fundação na semana que vem. Você não pode ficar aqui nem mais um minuto nesse fim de mundo, vivendo como uma camponesa miserável. Vamos, entre no carro. Deixe essa gente para trás. Vicenza olhou para o carro luxuoso, para as unhas perfeitas das amigas e para o caminho que levava de volta à vida de mentiras. Depois, ela olhou para mim na janela, e para as terras que ela mesma ajudara a cuidar nas últimas semanas. Ela olhou para as próprias mãos, que agora sabiam o que era criar algo real. Eu não vou, disse Vicenza, com uma clareza que cortou o ar como uma lâmina. Como? Édila engasgou. Você enlouqueceu de vez? O sol fritou seu cérebro. Eu não sou miserável aqui, continuou Vicenza, dando um passo à frente, sem recuar diante do cheiro do perfume francês que agora lhe parecia enjoativo. Miserável eu era em São Paulo, quando precisava mentir para pagar o café que eu tomava com vocês. Miserável eu era quando não sabia se teria um teto porque gastei tudo tentando impressionar pessoas que, eu percebo agora, não dão a mínima se eu estou bem ou não. Ela apontou para o campo atrás de si. Aqui, eu aprendi que a terra não me julga. Ela me dá o que eu planto. E o que eu plantei aqui, com a ajuda da Constança, foi a primeira dose de verdade que tomei na vida. Podem ir embora. Eu tenho um contrato a cumprir e um neto para esperar com as mãos limpas. Por dentro. Édila e Márcia trocaram olhares de nojo e pena. Você está perdida, Vicenza. Tornou-se uma delas. Cuspiu Márcia, voltando para o carro. Não nos procure quando acordar desse delírio de pobre. O SUV arrancou, deixando para trás apenas poeira e o silêncio. Vicenza ficou ali, parada, observando o carro sumir na curva da estrada. Seus ombros relaxaram. Ela pegou o balde de milho novamente e caminhou até a varanda. Eu saí da casa e fui ao encontro dela. Não disse nada. Apenas peguei uma das mãos dela e vi a firmeza dos calos. Você passou, Vicenza, eu disse baixinho. Eu não fiz isso por você, Constança, respondeu ela, com um esboço de sorriso que eu nunca tinha visto. Fiz por mim. Pela primeira vez,
Eu não tive vergonha de quem eu sou sob o sol. Naquela noite, o jantar não foi apenas uma refeição. Foi uma celebração silenciosa. Vicenza tinha derrotado seus fantasmas de seda. Mas o golpe final, o grande desfecho da Oliveira Memorial, ainda estava por vir no último dia. Que momento! Vicenza escolheu a dignidade em vez das aparências. Você teria a mesma coragem de recusar o luxo para terminar uma lição de vida? Diga sim ou não nos comentários. Se você quer ver como Dona Constança vai encerrar essa jornada e o que acontecerá com o apartamento de Higienópolis, inscreva-se no Afonso Story e não perca o último capítulo amanhã. O 30º dia amanheceu com uma luz suave, quase celestial, sobre o Vale do Paraíba. Não havia mais gritos, nem ordens, nem o peso da dívida sufocando o ar. Vicenza estava sentada na varanda, a mesma varanda onde tudo começou, mas ela não era mais a mesma mulher. Seus movimentos eram calmos enquanto ela tomava seu café na caneca lascada, a mesma que ela chamara de lixo semanas antes. Thalita chegou por volta das 9 da manhã, trazendo consigo uma pasta de couro preta. Era o encerramento oficial do contrato. Tércio e Solange também estavam lá, observando o momento com uma mistura de ansiedade e esperança. Os termos foram cumpridos, anunciou Thalita, colocando os documentos sobre a mesa de madeira. Vicenza, você completou os 30 dias de reeducação patrimonial. Como resultado, a Holding Oliveira Memorial dá por quitadas todas as suas dívidas pessoais e empresariais. Você está livre de débitos. Vicenza soltou um suspiro profundo, um som que parecia carregar o alívio de uma vida inteira de futilidades. Mas o olhar dela logo se voltou para mim, buscando a resposta para a pergunta que não queria calar. E agora? Para onde eu vou? O apartamento em Higienópolis foi vendido, eu disse, quebrando o silêncio. O lucro da venda, após o pagamento dos credores e dos impostos que você sonegou, foi considerável. Vicenza baixou a cabeça, esperando que eu dissesse que ficaria com o dinheiro como pagamento pelo trabalho que tive. Mas eu não sou como ela. A justiça que eu busco não se mede em cifrões, mas em legado. Eu usei parte desse lucro para comprar uma casa em Taubaté, a 3 ruas da minha. Continuei. É uma casa com jardim, sólida e honesta. Está no nome do seu neto que vai nascer. Você terá usufruto dela enquanto viver, desde que mantenha a conduta que aprendeu aqui. Não haverá luxo, Vicenza, mas haverá dignidade. Solange correu para abraçar a mãe, chorando de alegria. Tércio apertou a minha mão, seus olhos brilhando com um orgulho que nenhuma mansão no Morumbi poderia comprar. Vicenza olhou para os papéis, depois para a própria mão, onde os calos eram agora sua medalha de honra. E o resto do dinheiro, Constança? Perguntou Vicenza, com a voz embargada. O resto do dinheiro foi doado para a fundação que inauguramos ontem, respondi, levantando-me e apontando para o horizonte. O Centro Comunitário Edna. Ele vai oferecer cursos de contabilidade, agricultura urbana e culinária para mulheres que realmente vivem na miséria e querem sair dela através do trabalho. O seu nome está lá, Vicenza, não como doadora da elite, mas como alguém que finalmente entendeu o valor de cada grão de feijão. A transformação estava completa. A sogra arrogante que desprezara a velha portuguesa agora entendia que a verdadeira miséria era a solidão de um coração vazio de propósito. Ela não voltou para as colunas sociais de São Paulo. Ela ficou em Taubaté. Meses depois, quem passa pela rua de Tércio e Solange pode ver uma senhora elegante, mas de mãos firmes, cuidando de um jardim de rosas e hortênsias. Ela não usa mais perfume francês. Ela cheira a terra e a flores frescas. E toda tarde, ela caminha até a minha casa para tomarmos um café. Às vezes, ainda usamos a caneca lascada. E toda vez que olhamos para ela, lembramos que a vida pode nos quebrar, mas é nas fendas que a verdadeira força se revela. Eu sou Constança, e aprendi que a melhor vingança não é destruir o inimigo, é ensiná-lo a caminhar ao seu lado com a cabeça erguida e os pés no chão. A justiça tarda, mas quando chega pelas mãos de quem conhece o valor do suor, ela não falha. Ela floresce. E assim termina a jornada de Dona Constança e Vicenza. Uma história sobre como a arrogância cai diante da dignidade do trabalho. Se você se emocionou com esse final e acredita que todos merecem uma segunda chance para aprender o que é a verdadeira riqueza, deixe o seu amém nos comentários. Eu sou a Afonsa, e foi uma honra contar essa história para você.
Inscreva-se no Afonso Story para mais contos de justiça, vingança e superação. Até a próxima história.